Monteiro Lobato, Os Pequeninos. Ouvi certa vez uma conversa inesquecível. A esponja de 12 anos não a esmaeceu em coisa nenhuma. Por que motivo certas impressões se gravam de tal maneira e outras se apagam tão profundamente? Eu estava no cais, à espera do Arlanza, que me ia devolver de Londres um velho amigo, já de longa ausência. O nevoeiro atrasara o navio. Só vai atracar às 10 horas, informou-me um sabetudo de boné. Bem, tinha eu de matar uma hora de espera, dentro do nevoeiro absolutamente fora do comum, dos que negam aos olhos o consolo da paisagem distante. A visão morria a 10 passos, para além. Todas as formas desapareciam no algodoamento da névoa. Pensei nos fogues londrinos, que o meu amigo devia trazer na alma, e comecei a andar por ali, à toa, entregue a esse trabalho tão frequente na vida de matar o tempo. Minha técnica em tais circunstâncias se resume em recordar passagens da vida. Recordar é reviver. Reviver os bons momentos tem as delícias do sonho. Mas o movimento do cais interrompia a miúde o meu sonho, forçando-me a cortar e a reatar de novo o fio das recordações. Tão cheio de nós foi ele ficando, que o abandonei. Uma das interrupções me pareceu mais interessante que a evocação do passado, porque a vida exterior é mais viva que a interior, e a conversa dos 3 carregadores era, inegavelmente, água forte. 3 portugueses bem típicos, já maduros. Um deles, de rosto singularmente amarrotado pelos anos. Um incidente qualquer ali do cais dera origem à conversa. Pois esse caso, meu velho, dizia um deles, me lembra a história da Emma que tive, num cercado. Também ela foi vítima de um animalzinho muitíssimo menor e que seria esmagado, como esmagamos moscas, se lhe ficasse ao alcance do bico. Mas não ficava. Esse começo assanhou a curiosidade dos companheiros. Como foi? Perguntaram. Eu, nesse tempo, estava de cima, dono de terras, com casa minha, meus animais de cocheira. Família. Foi um ano antes daquela rodada que me levou tudo. Peste de mundo. Tão bem que eu ia indo e afundei. Perdi tudo. Tive de rolar morra abaixo até bater com o lombo neste cais, entregue ao mais baixo dos serviços, que é o de carregador. Mas como foi o caso da Emma? Os ouvintes não queriam filosofias. Ansiavam por pitoresco, e o homem por fim contou, depois de sacar o cachimbo, enchê-lo, acendê-lo. Devia ser história, das que exigem pontuação abaforadas. Eu morava, em minhas terras, lá onde vocês sabem, na Vacaria, zona de campos e mais campos,
aquela planura sem fim. E há lá muita ema. Conhecem? É a avestruz do Brasil, menor que a avestruz africana, mas mesmo assim um avejão dos mais alentados. Que força tem! Domar uma ema corresponde a domar um potro, exige o mesmo muque, mas são aves de boa índole. Domesticam-se facilmente e eu andava querendo ter uma em meus cercados. São de utilidade? Perguntou o utilitário da roda. De nenhuma, apenas enfeitam a casa. Aparece um visitante. Viu minha ema? E lá o levamos a examiná-la de perto. A assombrar-se do tamanhão, abrir a boca diante dos ovos. São assim como uma laranja baiana das graúdas. E o gosto? Nunca provei. Ovos para mim só os de galinha. Mas, como ia dizendo, fiquei com a ideia de apanhar uma ema nova para domesticá-la. E um belo dia, eu mesmo consegui, graças à ajuda de um quiriquiri. A história começava a interessar. Os companheiros do narrador ouviam-nos suspensos. Como foi? Ande logo! Foi num dia em que saí a cavalo para uma chegada à fazendinha do João Coruja, que morava a uns 6 quilômetros do meu rancho. Montei no meu pampa e fui varando a macega. Aquilo lá não há caminho, só trilhas de vaium pelo capim rasteiro. Os olhos alcançam longe, naquele mar de verde sujo que some na distância. Fui andando. De repente vi, a uns 300 metros longe, qualquer coisa que se movia na macega. Parei. Firmei a vista. Era uma ema a dar voltas num círculo estreito. Que diabo disto será aquilo? Perguntei comigo mesmo. Emas eu vira muitas, mas sempre a pastarem sossegadas ou a fugirem no galope, nadando com as asas curtas. Assim a dar voltas era novidade. Fiquei de rugas na testa. Que será? A gente da roça conhece muito bem a natureza de tudo. Se vê qualquer coisa na forma da lei, não se espanta porque é o natural. Mas se vê qualquer coisa fora da lei, fica logo de orelha em pé, porque não é o natural. Que tinha aquela ema para dar tantas voltas em torno do mesmo ponto, não era da lei. A curiosidade me fez esquecer o negócio do João Coruja. Torci a rédea ao pampa e lá me fui para a ema, e ela fugiu no galope. O natural seria isso, mas não fugiu. Ora, não há ema que não fuja do homem, nem ema, nem animal nenhum. Nós somos o terror da bicharia toda. Parei o pampa a 5 passos dela e nada da ema fugir. Nem me viu. Continuou nas suas voltas com ar aflito. Pus-me a observá-la, intrigado. Seria seu ninho ali? Não era. Não havia sinal de ninho. A pobre ave girava e regirava, fazendo movimentos de pescoço, sempre na mesma direção, para a esquerda, como se quisesse alcançar qualquer coisa com o bico. A roda que fazia era de raio curto, aí, de uns 3 metros, e pelo amassamento do capim, calculei que já havia dado umas 100 voltas. Interessante, murmurou um dos companheiros. Foi o que pensei comigo mesmo. Mais que interessante, esquisitíssimo. Primeiro, não fugir de mim. Segundo, continuar nas voltas aflitas, sempre com aqueles movimentos de pescoço, para a esquerda. Que seria? Apeei e fui chegando. Olhei-a de bem perto, a coisa embaixo da asa. Vi logo. A pobre criatura tinha qualquer coisa sob a asa, e aquelas voltas e aquele movimento de pescoço eram para alcançar o sovaco. Aproximei-me mais. Segurei-a. A ema arquejante não fez a menor resistência. Deixou-se agarrar.
Ergui-lhe a asa e vi. Os ouvintes suspenderam o fôlego e vi uma coisa vermelha atracada ali. Uma coisa que se assustou e voou e foi pousar num galho seco, a 20 passos de distância. Sabem o que era? Um quiriquiri. Que é isso? Um gaviãozinho dos menores que existem, assim, do tamanho de um sanhaço. Um gaviãozinho carijó. Mas não disse que era vermelho? Estava vermelho do sangue da ema. Agarrara-se-lhe ao sovaco, que é um ponto despido de penas, e aferrara-se à carne com as unhas, enquanto com o bico, e arrancando nacos de carne viva e devorando-os. Aquele ponto do sovaco é o único, sem defesa, num corpo de ema, porque ela não o alcança com o bico. É como esse ponto que temos nas costas e não podemos coçar com as unhas. O quiriquiri conseguira localizar-se ali e estava seguro de bicadas. Examinei a ferida. Pobre ema! Uma ferida enorme, assim, de um palmo de diâmetro, e onde o bico do quiriquiri fizera menos mal que suas garras, pois, como tinha de manter-se aferrado, ia mudando as garras à proporção que a carne dilacerada cedia. Nunca vi ferida mais arrepiante. Coitada! As emas são de uma estupidez famosa, mas o sofrimento abriu a inteligência daquela. Fê-la compreender que eu era o seu salvador, e a mim entregou-se como quem se entrega a um Deus. O alívio que minha chegada lhe produziu, fazendo que o quiriquiri alargasse, iluminou-lhe os miolos. E o gaviãozinho, ao patife muito vermelho do sangue da ema, lá ficou no galho seco à espera de que eu me afastasse. Pretendia retomar ao banquete. Eu já te curo, malvado! Exclamei, sacando o revólver. Um tiro. Errei. O quiriquiri voou para longe. E a ema? Levei-a para casa. Curei-a e tive-a lá por uns meses num cercado. Por fim soltei-a. Não vai comigo isso de escravizar os pobres animaizinhos que Deus fez para a vida solta. Se no cercado estava livre dos quiriquiris, era em compensação uma escrava saudosa das correrias pelo campo. Se fosse consultada, certamente que preferiria os riscos da liberdade à segurança da escravidão. Soltei-a. Vai, minha filha, segue o teu destino. Se outro quiriquiri te apanhar, arruma-te lá com ele. Mas então é assim? Um velho caboclo da zona informou-me que aquilo é frequente. Esses minúsculos gaviõezinhos procuram as emas. Ficam traiçoeiramente a rondá-las, à espera de que se descuidem e levantem a asa. Eles então, rápidos como setas, lançam-se e, se conseguem alcançar-lhes o sovaco, ali enterram as garras e ficam como carrapatos. E as emas, apesar de imensas comparadas com eles, acabam vencidas, caem exaustas, morrem e os malvadinhos repastam-se no carname durante dias. Mas, como eles sabem, é o que mais admiro. Ah, meu caro, a natureza está inçada de coisas assim, que para nós são mistérios. Com certeza, houve um quiriquiri que por acaso fez isso uma primeira vez e, como deu certo, ensinou a lição aos outros. Estou convencido de que os animais ensinam uns aos outros o que vão aprendendo. Ó vocês, criaturas da cidade, não imaginam que coisas interessantes há na natureza da roça. O caso da ema foi comentado sob todos os ângulos e deu um broto. Fez sair da memória do carregador de cara amarrotada uma história vagamente similar, em que bichinhos muito pequenos destruíram a vida moral de um homem. Sim, destruíram a vida de um bicho imensamente maior, como sou eu, em comparação com as formigas. Fiquem vocês sabendo que a mim aconteceu coisa ainda pior que o acontecido à ema.
Fui vítima de um formigueiro. Todos arregalaram os olhos. Só se já foste hortelão e as formigas te comeram a fazenda, sugeriu um. Nada disso. Comeram-me mais que a fazenda. Comeram-me a alma. Destruíram-me moralmente. Mas foi sem querer. Pobrezinhas, não as culpo de nada. Conta lá isso depressa, Manuel. O Arlanza não tarda. E o velho contou. Eu era o fiel da firma Toledo e Cia, com obrigação de tomar conta daquele grande armazém da rua tal. Vocês sabem que tomar conta de um depósito de mercadorias é coisa séria, porque o homem se torna o único responsável por tudo quanto entra e sai. Ora, eu, português, dos antigos, desses de antes quebrar que torcer, fui escolhido para fiel, porque era fiel. Era e sou. Não valho nada. Sou um pobre homem ao léu. Mas honradez está aqui. Meu orgulho sempre foi esse. Criei reputação desde menino. O Manuel é dos bons. Quebra, mas não torce. Pois não é que as formigas me quebraram? Conta lá isso depressa. A coisa foi assim. Na qualidade de fiel do armazém. Nada entrava nem saía, sem ser por minhas mãos. Eu fiscalizava tudo e com tal severidade que Toledo e Cia juravam sobre mim, como sobre a Bíblia. Certa vez, entrou lá uma partida de 32 sacos de arroz, que contei, conferi e fiz empilhar a um canto, junto a uma pilha de velhos caixões, que lá estavam encostados de muito tempo. 32. Contei-os e recontei-os e escrevi no livro de entradas. 32. Nem mais um, nem menos um. E no dia seguinte, conforme velho hábito meu, ainda me fui à pilha e recontei os sacos. 32. Pois muito que bem. O tempo se passa, o arroz lá fica meses, à espera de negócio. Até que um dia recebo do escritório ordem para entregá-la ao portador. Vou dirigir a entrega. Fico na porta do armazém, conferindo os sacos que por ali passavam, às costas de 2 carregadores. 1, 2, 20, 31. Faltava o último. Anda com isso! Berrei ao carregador, que fora buscá-lo, mas o bruto aparece-me lá dos fundos com as mãos vazias. Não há mais nada. Como não há mais nada? Exclamei. São 32. Falta um. Vá buscá-lo. Vá ver. Ele foi e voltou na mesma. Não há mais nada. Impossível. E fui eu mesmo fazer a verificação. E nada achei. Misteriosamente desapareceram um saco de arroz da pilha. Aquilo pôs-me tonto de cabeça. Esfreguei os olhos. Cocei-me. Voltei ao livro de entradas. Reli o assento, claro como o dia. 32. Além disso, eu lembrava-me muito bem daquela partida, por causa do incidente agradável. Logo que terminei a contagem, eu havia dito 32, última dezena do camelo, e aproveitei o palpite na venda da esquina. 1000 réis na dezena 32. De tarde, apareceu-me o empregadinho com 80.000 réis. Dera camelo, com 32. Vocês bem sabem que essas coisas a gente não esquece. Eram, pois, 32 sacas, e como então só estavam lá 31. Pus-me a parafusar. Furtar, ninguém furtara, porque eu era o mais fiel dos fiéis. Não arredava pé da porta e dormia lá dentro. Janelas gradeadas de ferro. Porta uma só, que ninguém furtara o saco de arroz. Era coisa que eu juraria perante todos os tribunais do mundo, como jurava, para a minha consciência. Mas a saca de arroz desaparecera. E como era? Tive de comunicar ao escritório o desaparecimento. E foi o maior vexame da minha vida, porque nós, operários, temos a nossa honra. E a minha honra era aquela.
era ser o único responsável por tudo quanto entrasse e saísse daquele depósito. Chamaram-me ao escritório. Como explica a diferença, Manuel? Cocei a cabeça. Meu senhor, respondi ao patrão. Bem quisera eu explicá-la, mas por mais que torça os miolos não o consigo. Recebi os 32 sacos de arroz. Contei-os e recontei-os, e tanto eram 32 que nesse dia deu essa dezena e mamei, do vendeiro da esquina 80 paus. O arroz demorou lá meses. Agora recebo ordem para entregá-lo ao caminhão. Vou presidir a retirada e só encontro 31. Furtá-lo, ninguém o furtou. Isso juro, porque a entrada do armazém é uma só. E eu sempre fui cão de fila. Mas o fato é que o saco de arroz desapareceu. Não sei explicar o mistério. As casas comerciais têm que seguir certas normas. E se eu fosse patrão, faria o que ele fez. Já que era o Manuel, o responsável único. Se não havia explicação para o mistério, pior para o Manuel. Manuel, disse o patrão, a nossa confiança em você sempre foi completa. Como você muito bem sabe, confiança de 12 anos. Mas o arroz não podia ter se evaporado, como água ao fogo. E como desapareceu um saco, podem desaparecer 1000. Quero que você mesmo nos diga o que devemos fazer. Respondi como devia. O que há a fazer, meu senhor, é despedir o Manuel. Ninguém furtou a saca de arroz, mas a saca de arroz confiada à guarda do Manuel desapareceu. O que o patrão tem a fazer é fazer o que o Manuel faria se estivesse em seu lugar. Despedi-lo e contratar outro. O patrão disse, muito lamento ter de agir assim, Manuel, mas tenho sócios que me fiscalizam os atos e serei criticado se não fizer como você mesmo me aconselha. O velho carregador parou para avivar o cachimbo. E foi assim, meus caros, que depois de 12 anos de serviço no armazém de Toledo e Cia, fui para o olho da rua, suspeitado de ladrão por todos os meus colegas. Se ninguém podia furtar aquele arroz, e o arroz desaparecera, qual o culpado? O Manuel, evidentemente. Fui para a rua, meus caros, já velhusco e sem carta de recomendação, porque recusei a que a firma me quis dar por esmola. Em boa consciência, que carta poderiam dar-me os senhores Toledo e Cia? Ah, o que sofri! Saber-me inocente e sentir-me suspeitado, e sem meios de defesa. Roubar é roubar, seja 1000 réis, sejam contos, cesteiro que faz um cesto, faz um cento. E eu, que era um homem feliz, porque compensava a minha pobreza com a fama de honestidade sem par, rolei para a classe dos duvidosos. E o pior era o rato que me roía os miolos. Os outros podiam satisfazer-se, atribuindo a mim o furto, mas eu, que sabia da minha inocência, não arrancava aquele rato da cabeça. Quem tiraria de lá o saco de arroz? Esse pensamento ficou-me lá dentro, como um berne dos cabeludos. 2 anos se passaram em que envelheci 10. Um dia, recebo o recado da firma, que aparecesse no escritório. Fui. Manuel, disse-me o mesmo chefe que me despedira. O misterioso desaparecimento do saco de arroz está decifrado e você reabilitado da maneira mais completa. Ladrões tiraram de lá o arroz, sem que você visse. Não pode ser, meu senhor. Tenho orgulho do meu trabalho de guarda. Sei que ninguém entrou lá durante aqueles meses, sei. O chefe sorriu, pois saiba que inúmeros ladrõezinhos entraram e saíram com o arroz. Fiquei tonto, abri a boca. Sim, as formigas. As formigas? Não estou entendendo nada, patrão.
Ele contou então tudo. A partida dos 32 sacos fora arrumada, como já disse, junto a uma pilha de velhos caixões vazios. E o último saco ficava pouco acima do nível do último caixão. Disso eu me lembrava perfeitamente. Fora esse o saco desaparecido. Pois bem, um belo dia, o escritório dá ordem ao novo fiel para remover de lá os caixões. O fiel executa, mas ao fazê-lo nota uma coisa: grãos de arroz derramados no chão, em redor de um olheiro de formigas saúvas. Foram as saúvas as roubadoras da saca de arroz, número 32. Como? Subiram pelos interstícios da caixotaria e furaram o saco último, o qual ficava um pouco acima do nível do último caixão. E foram retirando os grãos, um a um. Com o progressivo esvaziar-se, o saco perdeu o equilíbrio e escorregou da pilha para cima do último caixão. E nessa posição, as formigas completaram o esvaziamento. E o senhores Toledo e Cia pediram-me desculpas e ofereceram-me de novo lugar, com paga melhorada, a título de indenização. Sabem o que respondi? Meus senhores, é tarde, já não me sinto o mesmo. O desastre matou-me por dentro. Um rato roubou-me todo o arroz que havia dentro de mim. Deixou-me o que sou, carregador do porto, saco vazio. Já não tenho interesse em nada. Continuarei, portanto, carregador. É serviço de menos responsabilidade. Além de que, este mundo é uma pinóia, pois o mundo onde uns bichinhos inocentes dão cabo da alma de um homem, então isso é lá mundo? Obrigado, meus senhores. E saí. Nesse momento a lança apitou. O grupo dissolveu-se e também eu fui colocar-me a postos. O amigo de Londres causou-me má impressão. Magro, corcovado. Que te aconteceu, Marinho? Estou com os pulmões afetados. Sempre a mesma coisa. O pequenininho a derrear o grande. Quiriquiri, saúva, bacilo de Koch. Quero ajudar o Brasil. Já contei este caso. Vou contá-lo de novo. Hei de contá-lo toda a vida, porque é um grande conforto de alma. É a coisa mais bonita que ainda vi. Foi no começo de nossa tremenda campanha pró-petróleo. Havíamos com Oliveira Filho e Pereira de Queiroz lançado a Companhia Petróleos do Brasil. Em que ambiente? Santo Deus! Tudo contra, todos contra, o governo contra, os homens de dinheiro contra, os bancos contra, a sensatez contra, ceticismo absoluto, em todas as camadas. Uma guerra surda por baixo, subterrânea, que naquele tempo não sabíamos de onde emanava. Guerra de difamação ao ouvido, a pior de todas. As coisas ditas em voz alta não causam efeito. Ao ouvido, sim. Fulano é um escroque. Enunciadas assim ao natural. Não impressionam a ninguém. Tanto andamos afeitos ao ouvir acusações dessas. Mas a mesma frase, dita muito em reserva, ao ouvido, com a mão em tapa-som, para que ninguém mais ouça, cala fundo, faz-se imediatamente crida, e quem a recebe corre a propagá-la, como dogma. A guerra contra os promotores da nova companhia era assim, de ouvido em ouvido, as mãos sempre em tapa-som, para que ninguém mais ouvisse, o que era preciso que todos soubessem. A calúnia é a rainha da técnica. Nos seus manifestos, os incorporadores haviam sido em extremo leais. Admitiam a possibilidade de fracasso, com perda total do capital empatado. Pela primeira vez na vida comercial deste país, se propunha ao público
um negócio com a admissão das duas faces. Vitória esplêndida em caso de encontro do petróleo, ou perda total dos dinheiros investidos, no caso reverso. Esta franqueza impressionou. Inúmeros subscritores vieram arrastados por ela. Vou tomar tantas ações só por terem os senhores mencionado a hipótese da perda total dos dinheiros. Isso me convenceu de que se trata de negócio sério. Os negócios não sérios só acenam com lucro, jamais com possibilidade de perda. A lealdade dos incorporadores foi vencendo o público miúdo. Só aparecia no escritório gente simples, tentada pelas vantagens tremendas do negócio, em caso de sucesso. O raciocínio de todos era o mesmo, de na compra de um bilhete das grandes loterias do Natal. Os incorporadores levaram o escrúpulo a ponto de lembrar a cada novo subscritor a hipótese da perda total do dinheiro. Sabe que corre o risco de perder o seu cobre? Sabe que se não tocarmos em petróleo, o fracasso da empresa será completo? Sei, li o manifesto. Mesmo assim subscreve? Mesmo assim. Então assine. E, desse modo, iam sendo as ações absorvidas pelo público. Certo dia, entrou-nos pela sala um preto modestamente vestido, de ar humilde. Recado de alguém, certamente. Que deseja? Quero tomar umas ações. Para quem? Para mim mesmo. Oh! O fato surpreendeu-nos. Aquele homem tão humilde a querer comprar ações, e logo no plural. Quereria duas, com certeza. Uma para si, outra para a mulher. Isso importaria em 200 mil réis, quantia que já pesa no orçamento de pobre. Quantos sacrifícios não teria de fazer o casal para pôr de lado 200 mil réis, ratinhados ao salário miserável? Para um ricaço, tal quantia corresponde a um níquel. Para um operário, é uma fortuna, é um capital. Os salários no Brasil são a miséria que sabemos. Repetimos ao extraordinário preto a cantiga de sempre. Sabe que há 1000 dificuldades neste negócio e que corremos o risco de perder a partida com destruição de todo o capital empatado? Sei. E mesmo assim quer tomar ações? Quero. Está bem, mas se houver fracasso, não se queixe de nós. Estamos a avisá-lo com toda a lealdade. Quantas ações quer? 2? Quero 30. Arregalamos os olhos e, duvidando dos nossos ouvidos, repetimos a pergunta. 30, sim, confirmou o preto. Entreolhamo-nos. O homem devia estar louco. Tomar 30 ações, empatar 3 contos de réis no negócio em que a gente mais endinheirada não se atrevia a ir além de algumas centenas de mil réis. Era evidentemente loucura. Só se aquele homem de pele preta estava escondendo o leite, se era rico, muito rico. Na América existem negros riquíssimos, até milionários, mas no Brasil não há negros ricos. Teria aquele, por acaso, ganho algum pacote na loteria? Você é rico, homem? Não. Tudo quanto tenho são esses 3 contos que juntei na Caixa Econômica. Sou empregado na Sorocabana há muitos anos. Fui juntando de pouquinho em pouquinho. Hoje tenho 3 contos. E quer pôr tudo no negócio que pode falhar? Quero. Entreolhamo-nos de novo, incomodados. Aquele raio de negro nos atrapalhava seriamente. Forçava-nos a uma inversão de papéis. Em vez de acentuarmos as probabilidades felizes do negócio, passamos a acentuar as infelizes. Enfileiramos todos os contras. Quem nos ouvisse jamais suporia estar diante de incorporadores de uma empresa que pede dinheiro ao público, mas de difamadores dessa empresa. Chegamos a afirmar que, pessoalmente,
Não tínhamos muitas esperanças de vitória. Não faz mal, respondeu o preto na sua voz inalteravelmente serena. Faz sim, insistimos. Jamais nos perdoaríamos se fôssemos os causadores da perda total das reservas de uma vida inteira. Se quer mesmo arriscar, tome 2 ações só, ou 3. 30 é demais, não é negócio. Ninguém põe tudo quanto possui no cesto só, e muito menos no cesto incertíssimo como este. Tome 3. Não, quero 30. Mas por que, homem de Deus? Indagamos, ansiosos por descobrir o segredo daquela decisão inabalável. Seria cobiça? Crença de que com 30 ações ficaria milionário em caso de jorrar o petróleo? Venha cá, abra o seu coração. Diga tudo. Qual o verdadeiro motivo de você, um homem humilde, que só tem 3 contos de réis, insistir dessa maneira em jogar tudo neste negócio? Ambição? Pensa que pode ficar um Matarazzo? Não, não sou ambicioso, respondeu ele serenamente. Nunca sonhei em ficar rico. Então, porque é homem de Deus, é que eu quero ajudar o Brasil. Derrubei a caneta debaixo da mesa e levei uma porção de tempo a procurá-la. Maneco Lopes fez o mesmo e foi embaixo da mesa, que nos entreolhamos, com caras que diziam: que caso, hein? Em certas ocasiões, só mesmo derrubando uma caneta e custando achá-la, porque há umas tais glândulas que nos turvam os olhos, com umas aguinhas impertinentes. Nada mais tínhamos a dizer. O humilde negro subscreveu as 30 ações, pagou-as e lá se foi, na sublime serenidade de quem cumpriu um dever de consciência. Ficamos a olhar uns para os outros, sem palavras. Que palavras comentariam aquilo? Essa coisa chamada Brasil, que é de vender, que até os ministros vendem. Ele queria ajudar. De que brancura deslumbrante nos sair aquele negro! E como são negros certos ministros brancos! O incidente calou fundo em nossas almas. Cada um de nós jurou lá por dentro levar avante a campanha do petróleo, custasse o que custasse, sofrêssemos o que sofrêssemos, houvesse o que houvesse. Tínhamos de nos manter na altura daquele negro. A campanha do petróleo tem sofrido variados desenvolvimentos, guerra grande, luta peito a peito. E se o desânimo não nos vem nunca, é que as palavras do negro ultra branco não nos saem dos ouvidos, nos momentos trágicos das derrotas parciais. E têm sido muitas, nos momentos em que os lidadores no chão ouvem o juiz contar o tempo do nocaute. Aquelas palavras sublimes fazem que todos se ergam antes do 10 fatal. É preciso ajudar o Brasil. Hoje sabemos de tudo. Sabemos das forças invisíveis, externas e internas, que puxam para trás. Sabemos os nomes dos homens. Sabemos da sabotagem sistemática, dos móveis, da difamação ao ouvido, do perpétuo dar para trás da administração. Isso, entretanto, deixa de ser obstáculo porque é menor que a força aurida nas palavras do negro. Abençoado negro, um dia teu nome será revelado. O primeiro poço de petróleo em São Paulo não terá o nome de nenhum ministro, nem presidente. Terá o teu, porque talvez tenham sido tuas palavras a secreta razão da vitória. Os teus 3 contos foram mágicos, amarraram-nos para sempre, trancaram com pregos a porta da deserção.